Gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma honra estar aqui hoje com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre a questão indígena, nessa meio aí dos linguistas, tá? E aí eu queria só dizer que, assim, bacana, tá? Estou aqui feliz da vida, porque também quando eles montaram o grupo, eles já vieram com a proposta pronta, tá? Então, eu fui só coadjuvante no processo para ticar, sabe, os OKs aí. Então, aí já vieram com a ideia, o título, e aí depois a Júlia lá no grupo pôs os tópicos, tá, para a gente debater. Eu disse, não, aí me pediram para falar exatamente sobre um pouco da questão indígena, desse contexto todo perante pandemia, inclusive, e um pouco da formação étnica do Brasil, tá, da base. Claro que, assim, eu vou suprimir bastante, e lindo demais foi vocês ontem à noite me fizeram uma coisa. Eu peguei isso aqui, ó, que é um clássico do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Vocês me fizeram ler de novo. Então, que lindo isso aí, bacana, tá? Porque eu já tinha todo fichadinho aqui, todos os meus livros são riscadinhos, tá? Mas são meus, tá, gente? Eu não pego dos outros para fazer isso, não, são meus. Então, eu já tinha todo riscadinho aqui, e aí peguei alguns capítulos, eu reli ontem à noite tranquilamente, e assim, já de antemão indico, tá, para quem não leu, para entender um pouco de Brasil em cima da base aí étnica. Isso aqui não é só uma aula, tá, é um aprofundamento assim monstruoso. Eu não preciso falar mais nada, o professor Darcy Ribeiro já se autoriza nisso aí, ou seja, para o que eu desejo para vocês é que vocês vão para a universidade e a maior parte de vocês vão para o campus que traz o nome dele. Então, é por aí, tá, que eu começo assim. Eu vou começar eu vou falar um pouco da historiografia desse contexto, assim, da base, que aí depois nossos linguistas aqui vão falar como essa temática é abordada na redação, e aí aprofunda pela literatura e etc. Então, a minha base historiográfica, mas assim, eu resolvi conversar pela parte invertida, tá? Eu vou pegar aqui e compartilhar com vocês umas partes do contexto da pandemia em cima dos indígenas, que, assim, foi o que, quando a gente conversou a primeira vez, eles pediram para eu falar, Bal, a gente fala desse contexto do indígena tão sacrificado, tão esquecido, e perante a pandemia, mas isso não vem de hoje, claro, vem de lá atrás, tá? Dessa base étnica, que é um dos pilares da nossa base étnica, que é o colonizador, que aqui chegou e encontrou o silvícola, que é o indígena, e trouxe o negro africano a partir de 1535, que chega o primeiro navio negreiro ao Brasil, mas o volume começa a aumentar a partir de 1550, junto com as capitanias hereditárias vieram os engenhos de açúcar, mas sem esquecer que nos séculos XVI e XVII o indígena foi bastante escravizado. Só no século XVII é que o negro africano vai tomar esse contexto, assim, o volume passa a ser maior. Por causa de duas coisas que eu enxergo aí. Isso também eu trago, não só isso o Darcy fala no livro dele, mas o Laurentino, que lançou um livro recente sobre a primeira livro da trilogia sobre a escravidão, que também é maravilhoso, eu indico, só saiu um, vão sair mais dois, tá? Sobre esse contexto, mas ele fala de duas coisas que eu enxerguei aí, juntando o Darcy agora e o Laurentino. Uma é que os jesuítas achavam pecado escravizar o silvícola da terra, um extremo pecado. Então, assim, isso aí já reduzia, apesar de até o século XVII o volume ter sido grande. E outra é o comércio mesmo. A partir do momento em que os navios negreiros começaram a chegar, o comércio se mostrou muito lucrativo. Então, eles, dentro desse contexto, foram avolumando, tá? E aí 12 milhões e meio de escravos negros
foram postos dentro de navio negreiro e atravessaram o Atlântico. Para vocês terem uma ideia da crueldade que foi, assim, 2 milhões morreram na viagem. Tá? Então, mudou, inclusive, rota de tubarão, porque uma média diária em cima de 350 anos de escravidão, 14 escravos eram jogados por dia, se a gente faz essa conta. Então, era como se os tubarões tivessem descoberto, assim, tem comida, tá? Tem, assim, dali vai sair o nosso alimento diário. Então, mudou rota de tubarão, para você ver esse contexto aí. Mas isso aí foi chegando, claro que no transcorrer desses anos todos. No caso do indígena, tá? Que assim eu vou me ater principalmente minha fala a esse contexto aí, a gente tem aí um encontro inicial, que eu vou falar dele exatamente aquela questão. O primeiro foi o sentimento de estranhamento, não tinha como não ser. Mas, a partir daí, a gente vai começar a entender assim, como, Bal, eram de 3 a 6 milhões de indígenas, nunca a gente vai saber o número exato em 1500, quando o Cabral chegou aqui na viagem oficial de 22 de abril, mas nenhum historiador discorda, tá? Uns falam em 4, outros em 5, outros em 6 milhões de escravos, e no último censo conta menos de 900 mil, tá? Com 225 povos, quando em 1500 tinham mais de 1.000 povos indígenas, hoje são 225. Então, mas para eu começar a conversar desse contexto histórico, eu vou compartilhar aqui só para mostrar para vocês rapidinho esse contexto mais atual, tá? Já que assim, e a pandemia, desculpem, só para eu mostrar, tá? Eu acho que vocês estão vendo minha tela aí. Tem um site bacana, tá? Vocês estão vendo aqui em cima, aí, isso aí depois vocês deem uma olhada com mais calma, que é realmente bacana os dados, covid19.socioambiental.org, tá? Que fala do Covid-19 voltado para os povos indígenas. Eu, claro, não vou pegar aqui todas as informações, mas aqui, ó, inclusive, a dinâmica do site é bacana, tá? Os temas e a própria forma da gente navegar. Mas o que eu quero aqui é, primeiro, os dados. Olha só, quase 20 mil casos confirmados, esses dados são atualizados, tá? A partir do que a gente vê também nos telejornais, aí que os telejornais falam do geral, aqui, já que a gente está especificando, tá? Essa especificidade é só dos povos indígenas, tá? 590 já morreram e 145 povos infectados. Relembrando que hoje são 225 povos indígenas, tá, no território brasileiro, e que tem, desses 225 povos, alguns ainda não tiveram contato com o homem branco. 70 aldeias na Amazônia ainda são monitoradas de longe, porque a gente sabe que se tiver o contato com o homem branco, não é só a desaculturação do indígena que vai acontecer aí. O indígena tem que ser monitorado, comer comida de homem branco, tomar remédio de homem branco, senão uma das coisas, inclusive, que mais mataram indígenas aí nesse contexto historiográfico nosso foram as doenças, tá? A malária, então, tem destaque nesse contexto aí. Então, olha, o crescimento, tá? Com todos os dados direitinho, só queria trazer, e por cada estado. E aqui, ó, como assim, mania de geógrafo, a gente tem que mapear o processo. Os riscos das terras indígenas aí, vocês estão vendo na legenda, quanto mais vermelho, mais risco. E aí a gente tem mais risco, onde tem também mais indígenas. Hoje, a gente tem 45% da população indígena morando fora da Amazônia Legal e 55% dentro da Amazônia Legal. A Amazônia Legal é um conceito que vem da época da ditadura militar e que, dentro desse contexto, pega toda a região norte que a gente está acostumado nas macro-regiões do IBGE e mais do Nordeste, o Maranhão, e no Centro-Oeste, o Mato Grosso. Assim, então, são todos os estados que pegam em uma parte que tem aí de Amazônia como contexto natural. Tá? Então, assim, tem pedaço de floresta amazônica, foi encaixado dentro do conceito de Amazônia Legal, tá? E aí esse conceito é usado para a gente mapear dentro da Amazônia Legal e fora da Amazônia Legal. E uma coisa interessante, assim, todos esses pontinhos vermelhos são risco de terras indígenas.
E aí tem muita gente que me pergunta, mas no Sul tem indígena no território brasileiro como um todo, tá distribuído assim, uns estados mais, outros menos, mas tem no território brasileiro como um todo, sendo que a maioria, aí eu já começo a falar do processo historiográfico, a maioria está exatamente dentro da Amazônia Legal, que mostra todos os dados também, tá? Então, é um site riquíssimo de informação. A maioria está dentro da Amazônia Legal, mas porque também assim, já tinha lá e foi empurrado muitas vezes para lá pela chamada guerra justa que a gente tanto lê e estuda aí no contexto do ensino médio. Eles foram empurrados para dentro do território e, claro, foram se ocupando aí de um pedaço que foi mais difícil de ocupar, sempre foi mais distante, mais longínquo, a dificuldade de articulação territorial, a dificuldade nos transportes, então a gente tem aí dentro da dificuldade, isso é paradoxal, porque também a gente tem um contexto de floresta amazônica que ainda existe do jeito que existe, exatamente porque sempre foi muito difícil de chegar lá e ocupar. Mesmo assim, há uma preocupação grande, porque a gente já derrubou quase 20%, em torno de um pouco mais de 18% de floresta amazônica, e se a gente juntar esses mapas todos, tá? Aí de desmatamento, a gente já tem aí o tamanho do estado de Minas Gerais, que não é um estado pequeno, que a gente já derrubou de Amazônia aí dentro desse contexto histórico. Então, e isso dentro da Amazônia Legal. Fora da Amazônia Legal, assim, praticamente nenhum indígena consegue viver do que a natureza pode oferecer, porque restam de 5% a 7% de Mata Atlântica, que era a maior parte dos indígenas estava perto no litoral ou nesse litoral, e hoje a gente sabe que a evolução aí das grandes cidades, tá? As maiores cidades brasileiras estão perto do litoral ou muito perto desse litoral. Até que Brasília fosse inaugurada, mais de 80% da população brasileira estava situada no litoral ou até 200 quilômetros desse litoral. Hoje, a distribuição ainda é deveras desigual em cima desse contexto todo aí. Tá? Então, isso é a parte atual que eu queria trazer, mas quando a gente fala e volta no tempo, tá? Eu vou deixar o mapa aí para vocês observarem. Quando a gente volta no tempo, aí quando o contexto, quando me pediram para falar, os linguistas aí me pediram para falar sobre essa questão me fugiu a palavra da Júlia, me salva aí. No título, tem lá, me fugiu a palavra aqui agora. Da ancestralidade, Bal. Boa, obrigado. Era essa mesmo que eu queria, obrigado. Quando me pediram para falar da ancestralidade, assim, aí vem um contexto fortíssimo, porque a ancestralidade, tá? Eu poderia voltar assim, o primeiro hominídeo que chegou nas Américas há 14 mil anos, só que assim, eu não tenho esse tempo para conversar com vocês, que eu falo muito também, todo professor de humanas é um pouco prolixo, tá? Mas assim, vou já dar um salto para o encontro que aconteceu ali em 1500 como viagem oficial do Cabral, e daí aquele estranhamento inicial, e aí muita gente se pergunta assim, mas os indígenas não eram 3 milhões, 4 milhões, 6 milhões, e tinham assim, só no litoral estima-se que tinham 2 milhões de indígenas morando naquela época. Como é que Cabral chega com um punhado de pouco mais de centenas de colonizadores, mas aí vem de um outro contexto que é muito importante, tá? Assim, você tem tribos diferentes que antes do colonizador chegar já tinham conflito, só que não tinham um conflito tão eminente quanto porque o movimento, as migrações não eram tão eminentes assim quanto passaram a acontecer a partir do colonizador. Então, o colonizador ele veio para quê? Para imprimir o ritmo dele. Qual era o ritmo dele? Aí era um ritmo mercantilista que vinha de uma Europa vinha de um feudalismo que já tinha entrado em derrocada, estava dando lugar a um outro sistema, que é o sistema capitalista que se retroalimenta pelo próprio capital. Então, assim, quanto mais eu produzo, mais eu tenho que produzir, porque mais eu tenho que acumular. Então, ele vem nesse contexto, e as grandes navegações surgem nesse contexto. Então, quando eles chegam aqui, o que eles iam enxergar nos silvícolas? Em primeiro momento, assim, que povo interessante, todo mundo sem roupa, tá? E, assim, o silvícola da mesma forma. Olha que povo interessante. Num calor desse, eles com aquelas roupas, tá, de aristocratas europeus,
Então, aí vem essa junção. E o indígena, a gente tem muito dessa cultura indígena. Eu tenho mania de sair indicando o livro do Jorge Caldeira, também é maravilhoso, se chama História da Riqueza no Brasil. Assim, essa coisa, por exemplo, de vamos jantar lá em casa, vamos almoçar lá em casa, isso é mais indígena que a gente pensa, tá? Então, assim, eles eram assim, e inclusive quando os colonizadores viravam amigos, eles não tinham essa coisa da monogamia que a gente tem, da cristandade que a gente tem, tá? Tanto que que é que os jesuítas queriam fazer com eles, tá? A gente precisa catequizar esses povos porque eles são bárbaros. Eles não são bárbaros, eles são, na verdade, viviam de uma lógica de cultura que era deles. Então, o colonizador europeu, quando ele chega, ele quer imprimir tudo da lógica dele. Não é só o processo capitalista, não é só botar o índio para trabalhar como escravo, é também o desaculturar, não é? E imprimir uma homogeneização processual aí em cima e sociocultural, para que assim a lógica passasse a ser a minha. Só que eles são muitos, ou muito mais do que a gente. Como é que a gente faz? A gente se junta com eles. Se você não pode vencer o inimigo, o que é que você faz? Você vai, tá? Igual um prato de sopa, você vai tá tomando ele pela beirada. E aí, claro, ia se juntando com a tribo aqui, outra acolá, e botando na cabeça dessas tribos, se a gente combater a tribo lá na frente, ó, vocês vão prosperar junto com a gente. Tá? E assim eles foram. E claro que, além do embate desse colonizador, e tinham isso aí também, assim, me pediram para não fugir aqui um pouco do Darcy Ribeiro, ele fala enquanto tinham 200 brancos, homens brancos na tropa, tá, assim, para combater outras tribos, tinham muito mais indígenas, chegaram a ter mais de 1.000 indígenas num contexto desse aí. Então, claro que o acordo ali e o ludibriar o índio aconteceu em vasta e larga escala, sem dúvida nenhuma. E fora que esses colonizadores, à medida que eles vinham, tá, a partir do momento em que a empresa deles, para eles, estava dando certo, capitanias hereditárias, o processo de sesmaria, doação de terra, ou seja, aí vem essa coisa também do contexto do eu descobri, a viagem, eu ainda aprendi dessa forma na escola, a viagem do descobrimento. Tá? Aí hoje muitos livros tá, o achamento do Brasil. Isso é altamente questionável, você não pode descobrir nem achar o que é dos outros. Então, assim, a não ser que você subjugue os outros, e foi o que aconteceu. Assim, livros escritos por descendentes de colonizadores, de subjugamento dos povos que aqui existiam naturais, e daí a gente tem aí o descobrimento, achamos que, na verdade, é uma ocupação, você pode chamar no termo mais educado de todos, é uma ocupação, porque se quiser ser mais incisivo e crítico, é uma usurpação de terra a partir de onde tinha dono, e você acha bárbaro, tá? E daí você vai imprimir o seu modelo de Estado, o seu modelo de capital, o seu modelo de reprodução. E aí o indígena, ele tinha muito, a sociedade brasileira foi formada muito a partir do que o Darcy chama de cunhadismo, que assim, junta-se ali, você torna-se amigo da tribo e tal, e assim, era natural que o chefe, o cacique, não só o cacique, mas assim, os que ocupavam o papel de chefe, que o indígena também, o homem ocupava o papel de chefe da família ali. Ele doava uma das suas filhas, tá, para você que entrasse, para que você entrasse na família. E a partir daí foi se formando a composição da família brasileira. E a primeira junção dessa aí foi com o Diogo Álvares Corrêa, o chamado Caramuru, né, que casou com a Catarina Paraguaçu. Caramuru teve 4 filhas com Catarina Paraguaçu. Todas elas casaram com fidalgos da corte portuguesa. E aí tinha uma coisa, a nobiliarquia brasileira vai se formando a partir daí. Tá, assim, os nobiliarcas vão esquecendo as suas origens lá, que tinha sangue indígena, porque os descendentes lá do Caramuru, já neto, bisneto, mas assim, tudo tinha o sangue lá atrás, tá, dentro desse contexto, que todo nobiliarca que vinha de Portugal, ele mantinha o seu título de nobiliarquia aqui no Brasil. Por isso que você começa a entender, como é que esses caras vinham de lá, com toda a moral, com
cheio de terra, e já chegava aqui e prosperava. Assim, não, é fácil prosperar. Tá? Claro que eu podia fazer uma série de analogias a esse contexto que a gente tem hoje, tá? Assim, quem nasce numa certa casta social, com uma certa cor, não sei o que, é fácil prosperar. Você já nasceu próspero, na verdade, então era assim que era tratado lá atrás. Infelizmente, nesse contexto, a gente vai reproduzindo hereditariamente, tá? Hereditariamente, falando da nossa historiografia, todo esse processo. Então, é, é daí que vem a formação do núcleo familiar brasileiro, e assim, e dentro do indígena, dos conflitos que você vem falando, foi um processo que se iludiu. Claro que o indígena acreditou piamente, porque era trocado aquelas bugigangas que eles traziam de lá, desde os corsários franceses, antes da divisão das capitanias hereditárias, que aconteceu em 1532, por Dom João III, rei de Portugal. Os franceses já andavam na costa brasileira trocando canivete, espelho, tá? Por toras de pau-brasil, que era chamado de pau de tinta, para pintar a roupa dos aristocratas lá na metrópole portuguesa, e além de ser uma madeira de lei. Então, já era derrubado, fala o Eduardo Bueno, fala que já eram derrubadas por ano, no século XVI, 20 mil toras de pau-brasil no litoral brasileiro, retirado dentro da Mata Atlântica. Então, os índios começaram a ficar também cada vez mais exigentes, porque se você vai derrubando a mata, você precisava buscar pau-brasil cada vez mais para dentro da mata. Então, era difícil de arrastar, era difícil de cortar, era difícil. Então, o trabalho tornava-se cada vez mais árduo. Então, eles passaram ao quê? Vamos escravizar essa galera. E aí, assim, o contexto vem daí, tá? Assim, de uma amizade com alguns povos, gerou escravidão para outros. Por isso que, assim, é extremamente complexo a gente generalizar uma série de processos, já que eu estou falando aí de mais de 1.000 povos indígenas, e claro que eles não entraram em contato com esses 1.000. Entraram em contato com parte, e a parte que queria, acreditou, foi ludibriada, lutou contra outras partes. Então, indígena matando nesse contexto, sim, porque foram ludibriados. Tá? Porque muita gente também reduz, mas índio matou índio, e a mesma coisa que dizem assim, mas africano lá na África também escravizou africano. Não no volume e na crueldade que foi depois que o colonizador chegou no século XVI lá e imprimiu a lógica, a sua empresa, a sua intensidade e velocidade em cima disso aí. Tá? Para encher uma nau de um navio negreiro, eles demoravam meses. Então, eles já começavam a morrer no porto. Tá? E assim, mais 2 milhões morreram na viagem, então era de uma extrema crueldade. E dentro do território africano, para chegar no porto também, estima-se que nesses 350 anos morreram entre 23 e 25 milhões de africanos lá. Então, assim, nada foi igual a esse volume, esse contexto. E só no Brasil, tá? Só para a gente ter um dado, eu não me ative à população negra africana, mas dos 10 milhões e meio de escravos que chegaram extremamente fracos devido a essa viagem insalubre e cruel que era, em torno de 5 milhões e meio chegaram no Brasil. Então, mais da metade aportou aqui. Por isso que a gente tem, dentro desses contextos aí, não só do indígena, do negro-africano, tá? Toda a nossa miscigenação que no século XX botaram na cabeça do brasileiro, que é essa democracia racial que a gente vive, porque a gente não teve um contexto da África do Sul, do apartheid, nem como nos Estados Unidos, que foi uma outra forma de apartheid. Aqui a gente teve um apartheid silencioso, que assim, até hoje a gente está vendo, ainda bem que a história está sendo revisitada, rediscutida. Tá? Se você pegar os livros mais lidos aí no último mês, ou pelo menos nos últimos 2 meses, tá? De não ficção, mais de meia dúzia deles em cima dessa temática do negro. Tem um livro do Krenak também, que é sobre o contexto do indígena, que também está dos mais vendidos. Então, é muito importante a gente rediscutir isso aí, tá? Em muitas lives de extrema qualidade que vocês estão vendo aí nessa pandemia, pelo menos uma coisa boa, né? Nesse contexto de pandemia, se a gente pode listar, uma delas é essa aí. E aí eu queria só pegar esse processo historiográfico que
conversei aí, eu acho que eu já conversei, já fui além do meu tempo, tá? Mas assim, só finalizando aí esse contexto todo, é onde a gente chega, tá? Na questão indígena. Então, não falei dos conflitos, índio com branco com índio, índio com índio, a partir dessa questão do ludibriar o índio. Falei da doença também, assim, matou tribos indígenas inteiras, tá? E aí, dentro do contexto do comando do território pelo português, quem não aceitava que o ritmo português fosse impresso, aí era chamada Guerra Justa, que claro que de justa não tinha nada, porque se tornava cada vez mais injusto, porque o volume do colonizador aumentava e o volume das coisas que ele inventava lá a partir da evolução do capitalismo que a gente vive, isso hoje é a tecnologia de ponta, tá? Existiam tecnologias de ponta também na época, por exemplo, você botar o ferro na ponta da lança lá, que era só de madeira, e assim, tornou-se, o arco e flecha tornou-se muito mais letal, nem se compara. Então, contribuiu para muitas dessas coisas assim, e que vieram, assim, que a gente enxerga como benesse, mas a gente tem que se pôr naquele momento, naquele lugar, para entender o seguinte: quando o colonizador que chegou para imprimir seu ritmo e encontrou um povo nativo, o povo nativo vivia dentro da sua lógica. Porque se eu pegar esse colonizador e aí dizer, mas era um nativo atrasado, vivia ainda da natureza, que é porque a gente não está acostumado a isso, a gente já nasceu num contexto de tecnologia, de técnicas e tecnologias sendo desenvolvidas. Mas se você pegar um comparativo, eu posso fazer da época, quando os espanhóis chegaram no México, tá, onde é o México hoje, a cidade do México, e encontraram os astecas, o Estado asteca funcionava muito melhor do que o Estado espanhol em organização, em todo o seu contexto. No entanto, os espanhóis enganaram, mas assim, a capacidade de enganar, de produzir, de enxergar a riqueza na troca que já estava acontecendo no mercantilismo europeu, o asteca não tinha isso. Ele tinha ali o líder como um deus e tudo funcionava. Então, aí ele veio. Assim como posso fazer outro, mesmo português na África. Tá? Chegou lá, assim, funcionavam as chefias que existiam na África. E ele foi e imprimiu, destruiu aquela coisa que a gente estuda desde pequenininho, as fronteiras artificiais. Tá? Fizeram no final do século XIX uma conferência para fragmentar a Europa, a África inteira. Tá? Não respeitaram o povo, não respeitaram a etnia, não respeitaram famílias que foram separadas ali nesse contexto. Então, e aí a gente pode fazer analogia a uma série de conflitos que aconteceram no século XX, que também não respeitaram todos esses contextos. Eu só queria pegar que, assim, dessa base, dá para a gente abrir para um monte de coisa, que, finalizando, meus linguistas aí vão falar de redação e de literatura, assim, o que interessa não é só a gente congelar, assim, entendi isso, aquilo, vocês vão ver que eles vão abrir para um contexto aí, diz, olha, a analogia é importante, mas a analogia só vem a partir de um exemplo, tá? Para mim, as coisas sempre se repetem com outros contextos e conteúdos, mas se repetem. Se você, então, tem a base de lá de trás, tá? É muito tranquilo. Para mim, isso aqui, falaram em aula no início, na verdade, eu estou batendo um papo. Isso é lindo demais para mim, porque conversar assim, contextualizadamente e da forma mais leve que eu tentei ser aqui e estou sendo, foi lindo demais. Eu queria, então, de verdade agradecer agora a todos, porque senão eu engato uma segunda aí e vou longe, não. Então, gente, obrigado de coração pelo convite, tá? De verdade, tá? E aí, eu queria que tá sempre presente, se puder, tá? Nesse contexto aí. Eu vou ver a live de vocês gravada, porque assim, eu falei, eu estou em reunião lá na secretaria, falei que ia chegar, eu estou monitorando a hora aqui, mas disse que ia chegar meia horinha mais tarde, atrasado, mas 40 minutos está tudo suave, está tranquilo, está dentro do tempo, está dentro da tolerância que eu pedi para eles lá. Obrigado, viu? E para quem está aí assistindo, beijos e abraços, tá? E também muito obrigado pela paciência, deferência e atenção que tive nesse tempinho aí. Obrigado de coração. Valeu!
É com vocês aí agora. Beijo. Obrigada, Val. Beijão. Obrigada, Val. Foi Que honra. sensacional. Já temos aí muito pano para manga a partir de agora. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Assistente administrativa, segredo. Estão gravando aí, eu vou ver depois, tá? Isso aí tudo que aconteceu. Eu vou para outra reunião, mas eu vou ver. Grava aí para mim. Depois me manda. Lá no grupo, me manda, por favor, o link. Valeu? Tá bem. Gente, valeu. obrigado. Boa noite para vocês. Boa live aí, tá? Obrigadão, obrigadão. Pessoas, vocês vão ver o que espera vocês ainda, viu? Vocês vão ver o que é abrir o horizonte cerebral aí. Valeu, beijo, Mara, beijo, Júlia, e abração, Pedro. E por que não beijo também? Porque eu sou de humanas e sempre serei. Está dentro do meu coração já isso aí. Tchau, tchau. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, tivemos aí uma super fala, né, do Val. A gente conseguiu, de fato, contextualizar essa questão da ancestralidade indígena. E agora, nós vamos evidenciar para vocês esse contexto dentro de uma perspectiva da linguagem, né, dentro de toda a evolução linguística que a gente teve aqui no Brasil, pensando também na literatura, como o Val pontuou para a gente, e é claro que todo o nosso repertório é sempre muito contextualizado, né, com a aplicabilidade disso na redação. Então, a gente vai relembrar a vocês as competências do Enem de maneira bem pontual, vamos evidenciar também a estrutura dissertativa, porque é relevante, né, que façamos isso de modo que vocês utilizem tudo que a gente vai evidenciar aqui da melhor forma possível. Lembrem-se sempre do seguinte: não é porque a gente está tratando uma temática específica que você não pode se utilizar desses repertórios para outros temas, né, pessoal? Então, a gente vai falar aqui hoje sobre o eixo temático social, vamos pensar em justiça social, claramente, vamos pensar em preconceito linguístico, de alguma maneira, formação linguística. Então, assim, vocês vão ter um repertório social muito vasto acompanhando aí a nossa discussão de hoje, né, Ju, né, Mara? Isso. Então, eu vou apresentar aqui um slide para a gente começar essa discussão. E aí, a gente já vai iniciar essa discussão com a gramática, pensando aí nessa perspectiva gramatical que, para alguns, pode ser uma surpresa, né? Pensar aí, o Enem cai gramática? Cai gramática. Vocês vão ver agora como que a gente consegue aplicar essa gramática pensando nessa questão da ancestralidade indígena. Então, vamos começar essa conversa que ela vai ser muito legal. Veja se vocês têm aí. Já estamos vendo aqui. Estão vendo tudo? Perfeito. Vou ampliar. Vamos só para a frase tema. Isso. Então, vocês já sabem, né? A nossa frase tema é a questão indígena como pertinente descaso com a ancestralidade brasileira, né? Ju, se você quiser comentar um pouquinho sobre esses eixos temáticos, acho que vai ser interessante. Vamos. Quer falar um pouquinho aí? Vou comentar um pouquinho sobre essa frase tema, mas antes de eu, enfim, elucidar aqui para vocês algumas questões, sobretudo em relação a esses eixos temáticos, eu queria só fazer uma fala em relação a essa sensibilidade temática, né? A gente sabe que quando nós, mulheres e homens brancos, estamos tratando de uma questão tão sensível, que é a questão indígena, ou ainda, se nós fôssemos tratar aqui sobre a questão do elemento negro, a gente precisa muito bem localizar o nosso local de fala, certo? Então, aqui nós estamos partindo enquanto educadores e não enquanto proprietários do assunto da questão indígena, beleza, pessoal? Então, é sempre bom a gente relembrar sobre qual local de fala nós estamos partindo. Seria muito interessante se aqui nós tivéssemos alguma participação de uma liderança indígena para, de fato, trazer essa perspectiva, mas deixando claro que o nosso local de fala, enquanto educadores, ele é pertinente para a gente tratar dessa questão indígena, porque, enfim, a gente sabe que vivemos um descaso. A nossa cultura, seja a cultura indígena, seja a cultura do elemento negro, seja a cultura das comunidades, não está sendo muito bem valorizada. Então, nada mais justo do que a gente abordar esses aspectos, pensando também na nossa redação, beleza? Então, só para fazer esse parênteses aqui para vocês, né, para a gente se localizar no nosso local de fala, que está sendo tão debatido, né? Então,
Bora lá para a nossa frase tema, pensando na nossa redação do Enem. A questão indígena como pertinente descaso com a ancestralidade brasileira. Pessoal, se a gente tem uma frase temática que tem um público-alvo específico, no caso, o elemento indígena, a gente não pode se esquecer de que este público-alvo específico, já pensando aqui rapidamente, e tio Pedro vai me dar uma licença sobre a questão estrutural, a gente precisa necessariamente focalizar esse público-alvo logo na nossa introdução, beleza? Não se esqueçam, pessoal, além disso, além dessa questão do público-alvo indígena, nós também temos um recorte espacial. Qual recorte espacial é este? Que também deve ser introduzido logo na sua introdução, a questão brasileira. Não estamos falando da questão indígena sendo uma ancestralidade mundial, uma ancestralidade da América Latina. É necessariamente que nós teremos de abordar a questão brasileira, beleza? Então, não se esqueçam, pessoal. Quando a gente tem esses recortes temáticos, né, pensando no público-alvo, o indígena, pensando no recorte espacial, o Brasil, e no caso desse tema não temos um recorte temporal, aqui não estamos necessariamente falando sobre a questão indígena atual, embora a gente possa fazer aqui uma contextualização histórica, beleza? Caso houvesse essa focalização, então, temporal, ela também necessariamente deveria vir logo na nossa introdução, beleza? E aí, Pê, pode seguir daí. Perfeito. Então, pessoal, vamos para o próximo slide. A gente vai trabalhar aqui rapidinho com essa questão da chegada dos portugueses. E aí, nesse sentido, a Mara vai falar também um pouquinho com a gente sobre esse contexto de quinhentismo. Né, Mara? Você quer falar aí um pouquinho sobre esse período dessa chegada? Que aí a gente faz a associação com também as línguas indígenas e tal. É bom a gente falar um pouquinho aí, né, galera? Porque o Bal, ele trouxe para a gente essa contextualização histórica fantástica. E o que é importante a gente visualizar aí quando a gente junta todas essas frentes, né? Seja a geografia, a história e, no caso aí agora, a literatura. O que foi importantíssimo para nós dentro da literatura nesse contexto? Os mitos, não é? E um mito marcante foi o mito do bom selvagem. E o que eles trouxeram para a gente dentro desse mito? O homem sem lei, sem rei, sem fé. Então, se você faz a ligação desse mito com o que o Bal falou agora há pouco, com a realidade, não é? E nós falamos aí, na verdade, de 3 mitos, né, no quinhentismo, levando esses mitos para a formação da cultura brasileira. Então, a gente fala no mito do bom selvagem, a gente pode falar até na antropofagia, que é o que vem para a gente ali, e a gente fala no mito do paraíso perdido, não é? Então, toda aquela beleza natural e toda a realidade do índio, né? O que foi mostrado para a gente de uma forma não verdadeira, né? Porque eles mostravam aquilo que era importante para eles, né? Eles se prendiam naquilo que era importante para esse colonizador. Então, a história mostra para a gente esse processo aí de escravidão, certo? Mas se você pega a própria Carta de Perobás, você não vai encontrar isso daí, né? E você tem de pensar nesse processo de construção, e quando fala para a gente aí mais um pouquinho, o Bal falou lá atrás também, eu fui anotando algumas coisas, né? E você vai ficando muito empolgado quando você começa a trabalhar com o Bal, né? Porque a energia do baiano é uma coisa de outro mundo, gente. E lá atrás ele falou um pouquinho para a gente do jesuíta, né? Que os jesuítas eles não concordavam com a escravização do índio. E como que ficou conhecido, então, o padre José de Anchieta? Como que os índios chamavam José de Anchieta? De pajé branco, não é? Por quê? Porque ele realmente protegia, né? A aceitação da cultura indígena. Quando ele traz para a gente esse processo de que os jesuítas não concordavam muito com essa escravização, você pensar que lá atrás alguém tinha um olhar diferente também para esse povo, não é? E esse olhar diferente era o quê? Olha, existe aí a cultura, vamos respeitar, vamos conhecer, não é?
não é? Você aceitar, você seguir, mas pelo menos conhecer. E ali você tirar, né, aquilo que seria muito positivo ou aquilo que você não concordasse de forma alguma, certo? Então, se a gente traz aí esse processo, né, lá na frente a gente pode até voltar e conversar um pouquinho mais sobre o índio, porque aqui foi apresentado para a gente os 2 elementos nativos importantíssimos para a formação da cultura, né? Eu entro com os elementos o quê? Quais são os 2 elementos nativos que formam a cultura? Que vai ajudar na formação dessa cultura? O índio e a natureza. E eles foram apresentados para a gente exatamente nessa chegada aí dos portugueses, tá bom? Então, é um processo que lá na frente os meninos vão trabalhar com vocês também, né? Como que vocês vão sair dessa subjetividade, não é? Ou trabalhar com a subjetividade dentro de um processo de redação, não é? A gente tem de tomar cuidado com tudo isso. E você não tem como falar de literatura sem se prender à história. Tá bom? Vai lá, Pedrão. Perfeito. Vejam, galera, a importância que a gente observa nessa fala da Mara, quando ela pontua que a gente não pode tratar a literatura sem tratar a história. Então, a gente tem aqui uma forte conexão entre as disciplinas, e o Enem traz muito essa perspectiva, principalmente na área da linguagem, né? Pensar em gramática no Enem, por exemplo, é pensar nos processos gramaticais que se estabelecem ao longo de toda a formação de um povo, e essa formação ela também vai ser em relação à própria identidade desse povo, e eu vou explicar para vocês o porquê. Quando a gente observa uma língua, a língua ela mostra toda a maneira como uma determinada comunidade de fala enxerga o mundo. Então, a partir dessa possibilidade de uma nova visão para esse mundo tão amplo, a gente vai materializar toda essa visão por meio da língua. E aí a gente acaba entendendo um pouquinho por que houve esse choque cultural tão grande aqui no Brasil com a chegada dos portugueses, como a Mara bem pontuou. Vejam que aqui eu coloco um dado aí para vocês ainda conseguem ver, né? O slide aí, tá tudo certo, né? Tudo certinho, pode seguir. Então, vejam, nós tínhamos 6.000 línguas indígenas diferentes aqui observadas no Brasil. Vejam que o Bal falou para a gente que era um número aí entre 3 milhões a 6 milhões, tem um gap muito longo, porque não tem como a gente precisar essa quantidade, mas havia muitos indígenas aqui. E é claro que se há muitos indivíduos, vai haver muitas línguas, porque a mudança de uma língua ela é muito permeada justamente pela perspectiva de nós termos contato. Não existe língua sem interação. O objeto primordial de um sistema linguístico é a interação, pessoal. Então, quando a gente observa todo esse processo linguístico observado aqui no Brasil, é fundamental que a gente pense nessa pluralidade de línguas indígenas. Mas vejam, nós tínhamos 2 troncos principais, o tronco tupi, e aí vocês vão ver que tupi está acentuado. Na língua portuguesa a gente não faz essa acentuação, mas por que eu coloco aqui em relação à língua indígena? Nós sabemos que muitas dessas línguas eram ágrafas. O que é uma língua ágrafa? É a língua que não tem uma escrita. Então, um professor, que inclusive é aqui da UNB, que ele já se foi, mas é o professor Arion Rodrigues, quando ele estabeleceu um estudo das línguas indígenas brasileiras, o maior pesquisador, o maior linguista em línguas indígenas brasileiras e, consequentemente, americanas, depois, que ele foi ampliando a pesquisa, que a gente já teve no mundo mesmo, o trabalho dele é extremamente refinado. Quando ele propôs a escrita dos troncos, enfim, das línguas indígenas, ele optou que nós mantivéssemos essa marcação do acento tônico, ainda que pela regra da gramática a gente não tivesse de acentuar aquilo. Tudo bem? Então, tupi, nesse caso, nós temos aí uma palavra oxítona, só que na língua portuguesa as oxítonas terminadas em i não são acentuadas. No entanto, já que a gente vai tratar uma língua indígena na sua originalidade, a gente vai preservar essa sílaba tônica, e para que não haja essa confusão, a gente marca o acento ali. Beleza? Então, vejam. Voltando aí a essa figura do padre José de Anchieta, por que é tão importante a gente falar dele? Porque foi justamente a partir dele que a gente conseguiu um contato maior com esses indígenas, porque ele começou a dominar o tupinambá, tendo em vista aí que o tupi é a língua que mais se disseminou e que mais originou outras estruturas. Então, você tem o Guarani, que vem do tupi, tem até o tupi-guarani, que é essa interface.
E a gente observa outro tronco, que é o macro-G, um pouquinho mais desconhecido por alguns aí, e que originou línguas também mais desconhecidas, mas eu trago aí só a título de conhecimento mesmo. Nosso foco agora é o tupi, porque a gente tem que pensar nesse processo do tupinambá. Ao escrever essa gramática e compreender a língua, ele conseguiu chegar aos indígenas, porque é por meio desse processo de conexão linguística que a gente efetiva os processos de interação, né, pessoal? E aí, vejam, os jesuítas, de fato, não concordavam com essa ideia da escravização dos indígenas, mas vejam, eles vieram para o Brasil com a intenção de trazer uma literatura de catequese, um processo de catequização. Só que esse processo não era para ser violento da forma como foi, né? Tanto que o José de Anchieta claramente não concordava com essa prática. Se a gente pega alguns autos antigos para entender como era esse processo, a gente identifica que as passagens desses autos, elas trazem, por exemplo, uma linguagem associada a Deus, sempre em português ou em espanhol. A gente está vivendo uma fase do português que é o galego-português, um português que a gente chama de médio, que é esse português em transição, né? O português é uma língua que tem a sua origem no latim, assim como o espanhol, assim como o francês, assim como o italiano. Então, houve um momento em que o espanhol e o português se juntaram ali, afinal, a gente, no início de tudo, tinha aquela península ibérica, a gente está falando desse momento, né, pessoal? E aí essa interface é transpassada para os autos. Lá a gente identificava trechos desses autos em português e em espanhol, sendo sempre reverenciados a uma ideia de religiosidade, de algo positivo, enquanto os trechos em línguas indígenas traziam uma conotação um pouquinho mais negativa. E esse é até uma ideia de violência simbólica, se a gente consegue observar dessa perspectiva, né? Não é aquela violência física, não é aquela violência direta, é algo velado. Violência simbólica é um conceito muito legal que vocês podem utilizar na redação, é do nosso filósofo Bourdieu, Pierre Bourdieu, depois eu vou escrever o nome dele aí para vocês, tá? Mas é uma coisa legal de a gente observar. Como esse processo de aculturação, infelizmente, foi de certa maneira violento, mas o José de Anchieta, que foi o cabeça disso tudo, tentou mitigar essa violência, o que é super interessante, tanto que ele aprendeu a língua, né, para se aproximar ainda mais desses povos. A Ju escreveu aí para a gente no chat o nome do Bourdieu. Obrigado, Ju. Nada. E aí, galera, só para a gente observar o panorama atual de como essa língua, de como o português é afetado pelas línguas indígenas, vejamos. Vou falar com vocês rapidamente de um processo que a gente identifica como a mudança linguística. Isso vai estar muito atrelado à perspectiva da variação que tem sido muito cobrada na prova do Enem, né? Na prova de linguagens do Enem. Então, vejam, a mudança linguística, ela perpassa todos os níveis de um sistema. Quais são esses níveis? O nível inicial é o nível sonoro, que a gente vai observar ali fonética, fonologia. Dou um exemplo rápido aqui para vocês. Vejam que as palavras, por exemplo, técnica e rítmica, nós temos aí esse C que está sozinho, né? Um C mudo, digamos assim, e o T também mudo na palavra rítmica, né? Mas o que a gente faz? Sem querer, a gente insere um I nessas estruturas, percebe? A gente fala técnica, seria essa a ideia. Apesar de que na escrita isso se difere. A mesma coisa com rítmica. Por que a gente faz isso, galera? Porque o padrão silábico da nossa língua segue uma consoante e vogal, consoante e vogal. Para a gente adequar esse padrão na hora da fala, a gente insere esse zinho aí. Isso é um processo de mudança linguística dentro do som, dentro da fonética e da fonologia. Morfossintaxe. Pensemos, por exemplo, em tudo aquilo que diz respeito às classes gramaticais e à sintaxe. Se a gente vê aqui aquela expressão, chover isso aí, por favor. Isso vem de onde? Deixa eu ver. A gente junta em um bloco só, de modo que há uma mudança linguística na fala. Tudo bem? Então, esses processos todos permeiam a interferência das línguas indígenas no nosso português. E aí a gente vê o português que a gente fala aqui no Brasil, ele se difere do português falado em Portugal. No entanto, a gente foi colonizado pelos portugueses. E a partir do momento em que a gente é colonizado por esses portugueses, é claro que a língua que traz o prestígio, a língua que vai constar nos documentos oficiais, segue um padrão gramatical de quem? Do colonizador. E é por isso
que no contexto de ensino formal a gente aprende essa língua do colonizador. No entanto, é importante que saibamos essa língua? Muito importante, porque a gente tem de pensar em um contexto que se chama adequabilidade linguística, algo que tem sido extremamente cobrado no Enem também. Se você pega a prova de 2018, houve uma questão bastante polêmica, que foi a questão do Pajubá, né, que trabalhava, por exemplo, o dialeto das travestis, que tem origem africana e tal. Mas aquela era uma questão basicamente de mudança linguística, uma questão de adequabilidade e de variação. 3 conteúdos em uma questão só. Olha que interessante. E o que a gente vê aí? A partir do momento em que essas interferências se dão, tem pergunta aí da Aninha, né? Já te atendo, Aninha. Vou só terminar esse raciocínio, tá, meu bem? Então, vejamos aqui. A partir do momento em que a gente tem essa interferência linguística, a gente vai ocasionando essas mudanças num contexto principalmente oral, porque é na coloquialidade, na oralidade que a mudança ela vem de maneira mais rápida, para depois alterar o sistema de escrita. Então, vejam, a mudança linguística ela perpassa vários processos, em todos os níveis do sistema, até a gente efetivar esse processo de escrita. Afinal, a escrita é uma tentativa de reproduzir a fala. A gente nunca vai conseguir reproduzir fidedignamente a fala. Olha só, vamos lá. O que a Aninha mencionou aí para mim? Eu me perdi. O fato dos autos escritos em tupi terem um assunto mais negativo, e aí ocorre... Então, Aninha, vamos lá. O que acontecia, meu bem? A divisão era a seguinte. Sempre que eu fazia referência, por exemplo, a alguma coisa positiva, a língua utilizada era ou o português ou o espanhol, porque a gente vive essa fase de português médio, né, em que há essas duas perspectivas. Quando eu trazia algo de conotação negativa nesse auto, isso vinha escrito em língua indígena, justamente para que eles associassem, a minha língua, a minha identidade é uma coisa ruim, então eu vou ter de passar por esse processo de adequação a uma cultura europeizada para que eu fique mais inserido nesse contexto, entende? Foi isso. Aí por isso que é uma violência simbólica, porque ela não é direta, ela não é agressiva. Só que você vê que é uma simbologia, né, uma violência que causa ali uma mudança psicológica, digamos assim. Por isso que a gente fala que é uma violência simbólica, que é esse conceito trabalhado pelo Bourdieu. E aí, só para a gente fechar, vejam, a gente tinha 6.000 línguas indígenas ali no nosso primeiro slide, que eu falei para vocês. Hoje, a gente tem mais ou menos 154 línguas indígenas. Olha como houve uma dizimação, de fato, dessas línguas, e isso acaba acarretando a perda, né, pessoal, da identidade desses povos. E aí eu trago uma sentença aí para vocês, uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é a língua é identidade, né? A partir do momento em que você dizima uma língua, você tira a identidade desse povo, você tira a visão de mundo desse povo, porque a língua é o melhor mecanismo para que você conheça a identidade de um indivíduo e, consequentemente, de uma comunidade de fala, de uma nação, né? Ou seja, a língua é o que transmite a identidade. Isso eu acho que é o mais bonito aí que a gente pode perceber em termos de estudos de língua e linguagem, consequentemente. Certinho? Ju, vou te passar a palavra com as suas ideias aí acerca de Darcy Ribeiro. Vamos incrementar. Alguém tem alguma pergunta em relação a tudo que pontuei, galera? Se tiverem aí, manda que já a gente responde. Vai lá, Ju. Vamos lá, então, gente. Com essas três, né, grandiosas aulas, tivemos a ilustre presença do Bal, depois Mara, maravilhosa, com a perspectiva da literatura, Titio Pedro, com a perspectiva gramatical. Eu vou entrar aqui com vocês rapidamente, prometo que eu vou tentar não estender muito a minha fala, até porque Bal também já citou para a gente o Darcy Ribeiro. Eu trouxe de maneira para que a gente tenha um repertório sociocultural, quase que não saiu aqui, boa noite, repertório sociocultural atrelado à nossa sociologia, o livro do Darcy Ribeiro, né? O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil. Meus queridos e minhas queridas, Darcy Ribeiro foi um antropólogo, faleceu agora em 1997, portanto a gente está tratando de um teórico contemporâneo, também foi idealizador da nossa linda Universidade de Brasília, foi político e ele tem um projeto nacional. Que projeto nacional é esse? Investigar a cultura brasileira. Então, meus queridos e minhas queridas, nada mais justo do que nós, quando tratarmos aqui do eixo temático social,
do eixo temático cultural, sobretudo do eixo temático indígena, de que fazer uma alusão, enfim, ao nosso Darcy Ribeiro, esse sociólogo contemporâneo. O livro que eu estou sugerindo aqui para a gente fazer essa articulação, sendo, enfim, um repertório sociocultural para essas vertentes temáticas, ele diz respeito bastante à nossa formação enquanto povo. Então, se nós, brasileiros, já sabemos que somos formados por uma matriz étnica, na realidade, por uma tríade étnica. Que tríade étnica é essa? O elemento negro, o elemento indígena e o elemento português. Aqui, eu quero focar com vocês nessa citação que eu trouxe da página 30. Vejam que interessante. Infecção mortal sobre a população pré-existente, debilitando-a até a morte. O que Darcy Ribeiro traz para a gente? Darcy Ribeiro traz que o elemento português, ao chegar ao Brasil, infectou o povo indígena que aqui estava. Em que sentido se deu essa infecção? Se deu no sentido, primeiro, sentido biótico, ou seja, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a gente sabe que houve a introdução de várias novas doenças, o que dizimou, sobretudo, a nossa população indígena, já que, enfim, culturas diferentes, anticorpos diferentes, e a gente não vai entrar tanto nessa questão biológica, beleza? Que mais? Qual outra infecção nós tivemos ainda? A infecção ecológica, pessoal. Então, ao passo que os portugueses, como muito bem citado pelo Bal, cada vez mais entravam no nosso território, mais árvores eram sendo retiradas, mais natureza era sendo, enfim, tirada dos nossos povos indígenas. Então, essa infecção mortal também tem esse caráter ecológico. Além disso, para a gente finalizar com essa questão da infecção mortal, e aí eu faço uma amarração da minha fala, a gente tem também o viés socioeconômico. Os portugueses, ao chegarem ao Brasil, além de, enfim, escravizarem os indígenas, eles fizeram com que os nossos povos indígenas não tivessem voz na historiografia, beleza? E quando a gente fala de historiografia brasileira, a gente está pensando na perspectiva narrada de quem ganhou a história. Quem seriam esses ganhadores da história? Os portugueses. E aí, meus queridos e minhas queridas, essa infecção mortal, portanto, o que eu estou sugerindo a vocês é interpretar essa infecção mortal, essa tríade de infecção mortal, ecológica, biótica e socioeconômica, no seguinte sentido. Ora, a gente tem que esse descaso com a nossa ancestralidade, ele é um descaso persistente. É um descaso que começou lá em 1500, com a chegada dos portugueses, mas é um descaso que perpassa até a nossa atualidade. Como assim, Ju? Ora, se a gente tem uma historiografia que narra, enfim, a perspectiva do dominador sobre o dominado, é claro que a nossa questão ancestral, ela não é tão valorizada. A nossa questão ancestral, sobretudo a indígena, é estigmatizada. Eu tenho quase certeza absoluta, e aí estou partindo aqui para uma fala generalizada, de que vocês já ouviram falar por aí que temos indígenas no nosso território nacional que, enfim, trocam, fazem escambo até hoje. Enfim, a gente sabe que a questão indígena não sendo valorizada pela própria historiografia, é necessário que nós tenhamos o Dia do Índio. E aí a gente lembra qual é o Dia do Índio, dia 19 de abril. É o único dia do nosso calendário anual que nós lembramos que temos essa raiz ancestral, né, pessoal? Então, partindo também dessa perspectiva do Pedro, fazendo aqui um link com o que ele disse, a nossa formação linguística, o nosso tronco linguístico de fala, de escrita, enfim, é um tronco indígena, certo? A gente tem as nossas línguas de matriz indígena, só que a gente não lembra disso na nossa sala de aula, certo? Quando a gente vai estudar, por exemplo, a raiz das palavras, a gente não tem uma perspectiva tão necessariamente aprofundada sobre as raízes das palavras indígenas, certo? Então, o nosso descaso com a ancestralidade, ele é pertinente e ele se dá sob diferentes vieses, beleza, pessoal? Sob viés linguístico, pensando também no apagamento da presença indígena, na estigmatização dessa população indígena, e hoje a gente sabe, né, com os dados que o Bal trouxe para a gente no início da nossa aula, que nós estamos perdendo, por conta da Covid-19, mais cultura indígena ainda.
a gente tem que novas aldeias estão sendo infectadas e questões linguísticas, questões culturais, sobretudo as questões de tatuagens, as questões dos mitos, as questões das histórias dessas aldeias que eram passadas de geração por geração pelos anciãos, certo? Pelos idosos. A gente sabe que pela Covid-19 a gente tem mais uma vez, a gente tem ratificação de que a nossa questão indígena, ela é de fato uma questão muito estigmatizada. Nós, enquanto povo brasileiro, não valorizamos a nossa questão indígena por várias questões. E aí, pessoal, seria interessante que nós colocássemos, por exemplo, na nossa redação, essa problematização. A sugestão é, a gente pode, por exemplo, no nosso desenvolvimento 1, tratar sobre essa perspectiva linguística que o Pedro trouxe para a gente. É uma perspectiva que o Enem gosta bastante de tratar na prova objetiva. Por que não tratar na nossa redação? Por que não tornar esse repertório sociocultural produtivo nesse sentido, falando sobre questões de raízes linguísticas, questões sobre sotaques, questões sobre dialetos, beleza? E, por exemplo, no desenvolvimento 2, nós poderíamos falar sobre essa questão da infecção mortal, que é esse conceito do Darcy Ribeiro, previsto no livro O Povo Brasileiro, que é um livro, enfim, que faz parte de um projeto de construção cultural da nossa nação, beleza? E aí eu vou beber uma água aqui, porque a gente precisa se hidratar, não é mesmo? Pessoal, agora, antes de a gente seguir, eu vou mostrar rapidinho um vídeo para vocês. Um vídeo que vai ser bem legal para a gente, enfim, ampliar aí os nossos horizontes em relação à reciclagem educacional, em relação ao nosso amado cursinho. Vamos lá. P, rapidinho, enquanto você dá play aí, deixa eu fazer aqui uma leitura da Alane. Ela disse assim pra gente, que no Dia do Índio ainda se utilizam de elementos religiosos indígenas como fantasia. Alane, questão pertinente demais. A gente sabe que ainda é uma estigmatização, essa apropriação cultural, um outro conceito que vocês podem utilizar na redação de vocês, sobre, enfim, essa questão da fantasia, né? É um pouco apropriação cultural demais, a gente se fantasiar e banalizar elementos religiosos, elementos, enfim, que são de uma cultura tão sensível de um povo. Muito pertinente o seu comentário, obrigada por ele. Perfeito, Alane. Citaram também o Museu do Índio, que é legal. Yasmin, já volto na violência simbólica. Eu vou te explicar isso mais direitinho, tá? Fica tranquila. Vamos ver isso aqui rapidinho. Aí vocês me confirmam se o áudio está indo tranquilo. Tudo bem, estamos te ouvindo. Mas o vídeo não está passando áudio, P. Sem áudio de vídeo. O vídeo está sem áudio? Vamos ver aqui o que é que eu consigo fazer. Deu problema ontem também? Vamos tentar resolver. Olha, a Mari levantou aqui para a gente, Pê, que pode ser por conta do seu fone. Se de repente você tentar sem o seu fone... Mas eu estou transmitindo em outro equipamento, porque é pelo computador. Ainda sem áudio. Ainda sem áudio? Ainda sem. O que será que a gente consegue fazer?
Eu realmente não sei como a gente coloca esse áudio. Não tem nenhuma opção aqui. Elson, você tem alguma ideia? Bom, então, enquanto a gente tenta resolver esse problema do áudio, vou voltar rapidinho na ideia da Yasmin, para a gente conseguir fechar essa live com a redação, né? Que a gente já se estender um pouquinho. Vejamos, ó, o que é a violência simbólica? Violência simbólica é todo tipo de violência que não é física, não é diretamente empregada à pessoa, é uma violência que se baseia muito mais na questão psicológica e tal. Tudo bem? Isso é a perspectiva da violência simbólica. E aí, por que com esses indígenas aconteceu um tipo de violência simbólica? Porque no momento em que nos autos a língua deles era associada a algo negativo, eu efetivo esse processo de aculturação até um pouquinho agressivo, digamos assim, mesmo que de maneira simbólica. É nesse sentido que a gente aponta esse tipo de violência. Beleza? Tranquilo isso? Perfeita colocação, P. A gente lembra que é uma violência velada, né? Não necessariamente ela é agressiva do ponto de vista físico, mas é uma violência que existe, ela é notória e pronto. E, portanto, uma violência velada. Excelente, perfeito. Bom, pessoal, então, rapidamente, vejamos aqui como a gente poderia aplicar isso na redação, né, Ju? Que a gente fecha... Deixa eu voltar ali para os nossos slides, só para a gente ter o nosso guia, mas será mesmo o nosso último tópico. Vejamos aí, olha só. Perfeito. Então, temos sempre de lembrar da nossa estrutura textual, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrem-se de que é muito relevante que haja na sua introdução já um breve projeto de texto em que você evidencia uma contextualização. De que maneira você vai abrir essa discussão? Por meio de uma alusão histórica, por meio de uma citação? Como que a gente vai fazer isso? Depois, uma tese e os 2 eixos argumentativos. E aí, depois, a grande questão, né, Ju, que é o nosso repertório sociocultural, como utilizar esse repertório, Ju? Exatamente, pessoal. A competência 2 traz para a gente que é necessário que nós utilizemos o nosso repertório sociocultural. E aí, meus queridos e minhas queridas, eu falo a vocês para que em cada parágrafo de desenvolvimento, tanto o desenvolvimento 1 quanto o desenvolvimento 2, seja interessante que vocês insiram, enfim, uma alusão sociológica, uma alusão filosófica, enfim, aqui no caso que a gente citou para vocês, foi uma alusão sociológica e Bal também trouxe a perspectiva da geografia e Mara trouxe para a gente a perspectiva da literatura. Pois bem, pessoal, não basta que nós somente insiramos aqui o nosso repertório sociocultural, nós precisamos torná-lo produtivo. E isso significa dizer que necessariamente o nosso repertório sociocultural não pode se separar da nossa argumentação. Ou seja, uma vez estabelecida a sua tese lá na sua introdução, a sua tese sendo a sua coluna vertebral, e aqui eu faço a paráfrase do tio Pedro, a tese sendo a coluna vertebral do seu texto, a sua opinião principal que vai gerenciar, que vai organizar todos os outros pontos de vista que vão confirmá-la, certo? O seu argumento 1, nesse sentido, ele tem de estar fundamentado, ele tem de estar ancorado, ele tem de estar necessariamente atrelado a algum repertório sociocultural. E isso significa dizer que o seu repertório é produtivo, ou seja, nós, enquanto leitores ou enquanto leitoras, não podemos visualizar uma separação do que é conceito da sociologia, do que é livro de Darcy Ribeiro, do que é a sua posição, do que é a sua argumentação. O Enem quer da gente uma articulação entre as ideias, e a maturidade argumentativa vem muito nesse sentido, pessoal. Então, pensem o seguinte, para que nós insiramos o nosso repertório sociocultural de maneira produtiva, precisamos também pensar na questão da autoria. E o que é tornar o nosso texto autoral é tornar o nosso repertório sociocultural inseparável da nossa argumentação, beleza? Os dois, repertório e argumentação, repertório e defesa do seu ponto de vista, são interpretados como uma única entidade, beleza? E a gente passa, portanto, a partir dessa questão, sobre as nossas questões argumentativas no sentido de coerência argumentativa, certo? É interessante que nós
lembremos desse percurso de encadeamento das ideias do nosso texto. Então, ali pensando um pouquinho na competência 3, que também está atrelada à competência 2, no sentido de quais argumentos você irá selecionar, como você irá relacionar esses argumentos ao seu repertório, ou seja, como é que você vai colocar os fatores de articulação, beleza? Além disso, a gente vai precisar pensar numa ordem hierárquica de exposição dos nossos fatores, beleza? Então, a nossa argumentação está realmente muito atrelada ao uso do nosso repertório sociocultural produtivo e autoral. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui em relação a essas duas competências 2 e 3? Eu fiz uma breve incursão, fiz uma junção dessas duas. Qualquer questão, vocês sinalizem aqui no chat para a gente, beleza? Ótimo. Perfeito. E aí, só para a gente fechar, né, falemos aí, ó, competência 1, aspectos gramaticais. Vejam aí que eu coloquei para vocês, né, visão microestrutural, tá no nosso slide. A Ju falou sobre essa visão macroestrutural, que é essa ideia do que você vai utilizar para defender o seu texto, os aspectos textuais como um todo. Né? Não podemos ignorar a questão da coesão textual, lá da competência 4, o uso de conectivos. Qual é a máxima da competência 4? Jamais repetirás. Não vamos repetir nada, beleza? E outra coisa para a gente fechar, a proposta de intervenção. Só seguir o mantra da intervenção, né? Sempre lembrando de responder as perguntinhas. Quem? O que? Como? Para quê? Detalhamento. Se repetir isso 35 vezes por semana, tira 200 na competência 5, sem tirar nem pôr, de olhos fechados, mole, mole, fácil, fácil. Tá certo, galerinha? Olha, temos uma dúvida aqui no nosso chat. A Thalita pergunta. Pergunta não, ela diz. Às vezes tenho dúvidas de como deixar minha tese mais clara na introdução. E aí, Pê, você quer responder ou quer que eu deixe para responder? Então, Ju, acho que vamos nos complementando. O legal, Thalita, uma coisa que é legal de a gente demarcar para deixar a tese clara, utilize-se de um adjetivo. Um adjetivo, como é a classe de palavras que qualifica, ela já demarca um juízo de valor. Então, é uma dica que eu sempre dou, a utilização de adjetivos. E aí, Ju? E aí eu só acrescento aqui essa fala do Pedro, a gente pode colocar advérbios de certeza também para você mais uma vez ratificar, além dos seus adjetivos, de que de fato aquela sua sentença é configurada como a sua tese. Então, por exemplo, de certo, de fato, certamente, beleza? São alguns artifícios para que você deixe a sua tese cada vez mais clara logo na sua intro, beleza? Perfeito. Respondendo à pergunta da Ana Luísa, formar a ideia do indígena em moldes europeus, o indígena que remete a um cavaleiro medieval, também é uma forma de violência simbólica? Se a gente pensa na cultura indígena, Ninha, é sim, porque a gente está dizimando essa cultura, já que não há uma relação direta entre o cavaleiro medieval e o indígena, né? A figura do indígena. Não são coisas, não são elementos, não são figuras que estão associadas entre si. Foi só uma padronização que, enfim, a perspectiva artística trouxe para as discussões, tá certo? E se ela fala isso dentro de um contexto literário, Pedro, nós temos de pensar aí na formação de uma cultura propriamente brasileira, que a intenção aí, na verdade, não veio como uma violência, né? Nós não vamos, na perspectiva da literatura, nós não vamos falar nessa violência simbólica, e sim, nós vamos falar, é isso mesmo, Ana, você está falando do tipo peri, né? Então você está usando o índio do romantismo. Esse índio, ele é idealizado. E quando eu falei para vocês lá atrás dos elementos nativos que foram apresentados a nós lá no quinhentismo, esses elementos, eles foram retomados aqui no romantismo, tá? E aí, ele foi comparado a um cavaleiro medieval, por quê? Porque aqui nós não tivemos essa era medieval e nós precisávamos de alguém que se mostrasse forte, guerreiro e lutador, tá? Por isso, ele vem aí. Olha que agora há pouco eu falei com vocês no mito do bom selvagem. Quando a gente vem para o romantismo, a gente fala da teoria do bom selvagem. Por quê? Porque antes nós tivemos o arcadismo e o iluminismo trouxe para a gente a figura de Rousseau, né? Então, por isso nós vamos falar nessa teoria, tá? Então, Pedro e Ju, eu queria que vocês deixassem claro para eles aí, quando a gente fala dessa violência simbólica, até mesmo para que eles não confundam, né, o que foi retratado dentro de uma violência simbólica e também o que é mostrado dentro de um movimento literário,
né? Porque na fala da Ana, ela se confundiu um pouquinho, né, Ana? Ela, na verdade, ela não se confundiu, ela quis que esclarecesse um pouquinho, fazendo a ligação, tá? Do que foi falado e da arte literária. Perfeito. Beleza? Viu, Aninha? Tá tudo certo? Perfeito. E aí a gente lembra que um modo de você, enfim, deixar isso claro na sua redação é sempre fazendo referência ao conceito da sociologia de Pierre Bourdieu, por exemplo. Beleza? Pensando só para você deixar clara essa sua diferenciação, para que você também não se confunda na hora de responder a sua prova objetiva do que é literatura, o que é sociologia, beleza? Perfeito, galera. Respondendo a Thalita, um conectivo que pode dar ênfase ao seu detalhamento, tudo aquilo que diz respeito à explicação ou exemplificação. A gente pode utilizar, por exemplo, as conjunções que são explicativas, como visto que, já que, uma vez que, por quanto, enfim, todas essas que trazem uma denotação de explicação evidenciam bem o seu detalhamento. Você pode utilizar também o como, pode usar o por exemplo, né, o a saber. Todas essas estruturas que trazem exemplificação são válidas também para o seu detalhamento, tá certo? Ótimo. Beleza. Bom, galera, então é isso, né? Tudo certo. Oi, diga. Oi, para assistente administrativa. Quem está conosco hoje? Eu tô aqui. Não sou assistente administrativo, mas tá valendo. Eu acho que Obrigada, as galera. meninas... Obrigada, As gente. meninas Vamos devem ter ver o saído. vídeo. Opa, agora vai o vídeo. Acho que continua sem áudio, né? Tá sem áudio. Aqui para mim tá sem. Foi? A gente já Continua. bem, tá sem Eu não áudio. sei o que está acontecendo. Eu estava pensando aqui o que podia fazer, mas eu não consegui me ajudar. Eu não vim conseguir a solução, né? Não sei o que fazer, gente. É. O áudio, se eu ligasse o meu microfone. Pedro, por acaso, quando você fez o negócio aí para não dar microfonia, você desligou o áudio do computador? Desliguei, Não. mas eu liguei de novo na hora de reproduzir o vídeo. Aí eu desliguei Não, então do tablet. pode finalizar. Pode finalizar a aula, então, meu querido. Beleza. Vou só enviar o grupo do WhatsApp aqui, Isso, o link, que aí tá, a gente galera? manda lá o vídeo. Nesse grupo vocês têm aí mais informações, tem esse contato direto com a reciclagem, tem acesso a esse material que é o vídeo, beleza? Então, entrem no grupo, divulguem o grupo, que a gente consegue chegar e compartilhar o conhecimento cada vez mais, né? Que é o mais importante de tudo. O conhecimento sem compartilhar não é válido, não é isso? Isso aí, valeu, Pedrão. É isso mesmo, gente. Aproveito para agradecer a presença de todas e de todos. Acessem ao grupo do WhatsApp para vocês terem acesso a essa aula e as nossas outras aulas também, de outras disciplinas. A reciclagem está fazendo bastante lives aqui, muito interessantes. Não percam este conteúdo de grande qualidade. A gente tem muita certeza de que será muito valoroso para o processo, enfim, de aprendizagem de vocês, beleza? E, enfim, aproveito para agradecer a presença do Pedro, da Mara, Bal, que já se foi, mas está vendo a gente em algum momento desta nossa vida. Obrigada, Elson, obrigada às assistentes administrativas também que estavam aqui com a gente. É uma honra fazer parte dessa equipe, estou muito feliz. E bora escrever, galera, o nosso tema de redação aí, a questão indígena como um persistente descaso da ancestralidade brasileira. E vamos que vamos. Obrigada. Perfeito, galera. Muito obrigado. Obrigado, meninas. Obrigado ao Bal. Foi muito legal estar aqui com vocês, pessoal. Muito bom. Que bom que vocês gostaram. Muita gente falando aí que adorou, que adora aulas de redação. Divulga para a galera. E vamos rumo a esse notão aí que a gente tanto quer, né, galera? Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem. Um beijo.